lado espiritual, porque às vezes nós começamos a ver a história de Davi, quando se encontrava ali no começo, um pastor de ovelha, mas ele não foi um pastor, não nasceu um pastor. Às vezes a gente quer que as coisas andem de forma tão diretamente, mas a gente não viu o processo que aconteceu. Você vai vendo que, falando de Davi, a respeito da história de Davi, mas também tem a história de Saul. Porque se não fosse Saul, será que Davi existia? Existia, já estava existindo, assim, na história bíblica. Então nós devemos pensar nisso. Então tudo acontece com a permissão de Deus. Acontece com a permissão de Deus para poder abençoar os seus ungidos escolhidos. Nós precisamos entender um pouco a respeito de Davi. Você vai vendo que, para ele chegar, para ele matar o gigante, ele precisou ter uma experiência de pastoreio. Hoje as pessoas não querem ser mais pastor. Não quer ser mais pastor. Já quer ser logo já apóstolo. Deus, só falta isso. E é uma honra. É uma honra. Muitas vezes nós nos esquecemos de honrar o Senhor, porque Ele tem nos honrado. Vamos para a palavra de Deus? Vamos orar, apresentar essa palavra. Glorioso Deus e poderoso Pai. Eu sou grato ao Senhor nessa tarde, por essa programação, Senhor. Meu Deus, pela rádio Caminho para a Vida, os ouvintes que está sintonizado na rádio nessa tarde, Pai. Senhor, visitai também a cada um dos meus irmãos e irmãs que está sintonizados. Pai, lhe apresenta essa palavra. Me usa nessa tarde, me dá, Senhor, a sabedoria devida para assim estar expressando segundo a tua vontade, meu Deus. Pai, que sejam essas palavras, que ela venha, Senhor, a fluir como um rio, como o Senhor falou para aquela mulher. Da água que o Senhor jorraria uma fonte de água viva. E nessa tarde, que essa fonte seja jorrada, meu Deus, em nossas vidas, para que possamos aprender, meu Deus. E também, Senhor, estar sempre dependendo do Senhor. Não só aprender, mas também depender do Senhor. Oh, meu Deus, que nessa tarde, que o Teu Espírito Santo venha nos dar força, venha nos dar graça, para prosseguir segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. E nós vemos aqui que a palavra se encontra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16. A gente começa um salmo, é muito bom, mas vamos estar aqui, a história de Davi está aqui, ó. E eu estava vendo uma pregação ontem, que eu gosto de ouvir sempre a pregação dos irmãos, e falando a respeito de Davi, falando a respeito de Ruth, falando a respeito, meu irmão, você vai vendo, eu comecei a meditar, eu gostaria de lembrar os irmãos, meditar. Você vai vendo que da linhagem de Davi foi a linhagem de Raabe. Quem era Raabe? Era judia? Não era. Quem era Noemi? Era judia? Não era. Então vem a linhagem. Pode pegar ali Mateus capítulo 1, do versículo até o versículo 16, você vai ver a linhagem de Jesus. Jesus veio da linhagem de Raabe. Você está vendo, meu Deus, o irmão falou, eu comecei a meditar. Falei, meu Deus, é verdade. Deus dá sabedoria aos seus filhos. E eu fiquei encantado com aquela ministração do irmão. Mas eu vou deixar um tempinho, mas a gente vai entrar na leitura da palavra. De repente, aí eu falei, é mesmo. Jesus não procurou, Deus não procurou aqueles grandão, aquelas grandonas, não. Procurou uma pessoa que se dedicou a fazer o bem. Você imaginou se aquela mulher declarasse que os espias, o que aconteceria com ele? Deus já estava preparando aquela mulher para poder guardar os seus filhos. Que foi ali ver aquela situação em Jericó, que aconteceu das muralhas de Jericó caiu, porque o povo queria destruir o povo, mas estava tudo com medo. Mas não era por causa do exército, por causa do Deus, nosso Deus, que é tremendo.
Mas através daquele gesto, olha a raiz, olha aqui que veio, até Davi. Meu Deus, eu estava... Depois nós vamos entrar nesse método, vamos falar sobre Davi. Então, está aqui, capítulo 16 de 1 Samuel, verso 1 que diz: Então disse-lhe o Senhor a Samuel: Até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse-lhe Samuel: Como irei eu, pois ouvindo Saul me mataria? Então disse-lhe o Senhor: Não, disse-lhe o Senhor: Toma um bezerro de as vacas e em tua mão e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé a um sacrifício, e farei saber o que há de fazer, e ungir em mim, e ungir as que eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disserem ao Senhor. Veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz a tua vinda? E ele disse: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai vós e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, e disse: Certamente é este perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor lhe disse a Samuel: Não atente pela sua aparência, e nem pela sua altura e estrutura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. E vendo que diante dos seus olhos, porém o Senhor olhou para o coração. O Senhor disse, versículo 7, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor vê o seu coração. 8. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante do Senhor, que disseram: Nem a este tem escolhido, diz o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: Tampouco a este tenho escolhido. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos, e diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a este. Disse-lhe mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os seus macebos? Fez uma pergunta. Ele disse-lhe: Ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse-lhe, pois, o Samuel a Jessé: Enviar e manda chamar, porque não nos assentamos ao redor da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar ele e trouxe. Era ruivo. Olha, Davi era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, unge, porque este me é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos e disse-lhe: Aquele dia diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramás. Meu Deus, é forte. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos pela aparência. Quantos estão olhando para a aparência? Em tudo, aparência. Você vai comprar umas frutas, você vai sempre querer as mais belas. Só que as velas têm um preço mais caro, não é verdade? Enche os olhos. Você vai numa loja, você não vai comprar qualquer roupa. Você vai no mercado, para tudo tem de ter aparência. Senão ela não é atrativa. Para Deus não é assim. Para Deus não funciona desse jeito. Você vai vendo que primeiro Deus escolheu Saul, de entre todos os de Benjamim, escolheu ele. Houve a história da jumenta, que a jumenta sumiu, ele foi buscar a jumenta, voltou rei. Aí,
Meu Deus, é forte, o negócio é forte. O que acontece? Só que Deus não se agradou dele. Porque quando Deus manda falar, tem que falar. Não adianta eu querer mudar a história, não. A história já está escrita, o texto já está escrito. Cabe nós a fazer do jeito que é. Quando Deus manda Samuel ir a Belém, a casa de Jessé, só que a primeira coisa que Samuel viu, Senhor, mas você já escolheu o rei que é Saul, aí eu vou lá e vai acontecer uma guerra. Meu irmão, minha irmã, não pensa desse jeito, faz só a vontade de Deus, porque quando Deus manda, está mandado, acabou. Não adianta fazer uma alegoria, contar uma historinha de carochinha, não adianta colocar rodeio, não adianta fazer a tua vontade, faz a vontade de Deus. Deus te escolheu do meio de toda a sua família, colocou em destaque para você fazer a vontade dele, não para se aparecer. Meu Deus, é forte. E de repente Samuel foi sacrificar, ele não mentiu. Só que Deus tinha mandado ele fazer. Se nós fazermos do jeito que Deus manda, não tem erro. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem alguém ouvindo essa mensagem que não adianta você falar historinha, não. Fala aquilo que Deus colocar no teu coração com verdade. Não conta história de carochinha. E de repente chega os seus irmãos. Jessé não apresentou Davi, ele estava trabalhando, ele estava cuidando de ovelha. Pastor cuida de ovelha. Só que os bodes estavam na casa de Jessé. Meu Deus, é forte, hein? Os bodes estavam na casa de Jessé. Deus já tinha rejeitado todos eles. Talvez você está procurando na igreja, mas está fora da igreja. Sai da igreja, vai buscar o pastor que está apresentando ovelha. Eita, glória a Deus. Está aí, meu Deus, é forte. E de repente, passou todos aqueles homens bonitos. A Bíblia diz que Abinadab era um homem bonito, formoso, de altura. Aí Samuel olhou e falou: olha como é que o homem será humano, mesmo sendo um homem de Deus, mas não tinha visão de Deus. Era um homem de Deus, profeta, conhecido pela nação de Israel, mas não tinha visão de Deus, porque ele estava vendo a aparência. Não viva de aparência, meus irmãos. Não viva de aparência. Não viva pelo que os outros vão achar, vai dizer. Não viva segundo aquilo que os olhos de muito podem achar bonito. Porque Deus, Ele não está buscando boniteza. Ele está buscando um coração puro, reto, temente, que o adora a Ele, de verdade. Foi o que aconteceu. Davi estava no pasto, apacentando ovelha. E de repente, quem diria, chegou o dia. Meu Deus, é forte. Meu Deus, é muito forte essa mensagem. Você acha que Davi estava sabendo que ele ia ser rei aquele dia? Não estava. As coisas de Deus acontecem sem que nós percebamos. E de repente, Samuel olha para Jessé e diz: não sentamos na mesa enquanto ele não chegar. Jessé escondeu ele. Ele não podia falar: não, tem um menor ainda, mas está apresentando. Não, ele estava apresentando ovelha. Não estava fazendo mexerico, não estava fazendo bagunça, não estava com rebeldia na igreja, não estava fazendo fofoca, não estava fazendo briga, não estava fazendo a vontade. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Estava na casa de Jessé, que simboliza a igreja? Não estava. Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, o rejeitamento, o homem pode te rejeitar, mas Deus já tem te escolhido no meio dos teus irmãos e irmãs. Muitos podem não estar te vendo pela tua aparência, mas Deus já te escolheu, viu? Deus te escolhido. Você vai voltar, todos vão sentar na mesa quando você chegar. Quando você chegar.
Ainda tem outra coisa ainda. Os irmãos, a Bíblia não me dá esse direito de fazer alegoria, de fazer assim, assado. Não! A Bíblia diz que quando Davi chegou, Deus falou: levanta Samuel e unge ele. Ele que eu escolhi. É isso que Deus está falando nessa tarde. Muitos podem ter desprezado, achando que não vai acontecer, que a tua promessa já acabou. Não! Quem disse que acabou? Deus, a última palavra é de Deus. De repente os irmãos, quem chega na porta? Davi. Eita glória! Olha aí o negócio que pegou agora. Chega na porta? Davi. Mandaram chamar Davi. Davi chegou, todo mundo olhou para ele, os olhos fitou nele. Acabou! Eita glória! Bem assim Deus está fazendo na igreja. Você vai chegar, você vai ser escolhido, vão te chamar o teu nome e vai chamar, vem aqui na frente e vai ver o azeite descer sobre a tua vida. Deus vai operar grandes coisas através da unção, porque quando Davi chegou e de repente Samuel levanta, Deus falou: levanta, unge ele, pegou a botija de azeite e despejou. Aí todo mundo olhou, virou destaque entre seus irmãos, virou destaque. Muitas vezes Deus permite a unção, mas não é para nós se vangloriar não, viu? Para ser humilde, continua sendo o que você é, porque a mudança quem faz é Deus, mas a humildade depende de nós. Porque do jeito que Deus ungiu Saul, Saul não foi humilde, ele se vangloriou dizendo que ele era o rei, batendo no peito. Quantos estão aí batendo no peito, dizendo que é rei? Chega na igreja: eu sou pastor, eu sou isso, eu sou, agora não sou pastor, mas não, eu sou apóstolo, eu que mando. Meu Deus, está aí. Vai mandar em Jesus, porque Jesus falou: eu sou o bom pastor. Está aí. O cargo maior, Jesus, é dele. Ele disse: eu sou o bom pastor. É isso que muitas vezes as pessoas estão achando grandão. O grandão. Tem um louvor, tem um corinho que né, sempre estou ouvindo na rádio: grandão, grandão da galera. As pessoas estão tirando essa onda de Jesus e colocando para si mesmo. E de repente Samuel levanta, unge Davi. Porque no dia que Deus te ungir, naquele dia você já não é o mesmo mais. Pastor, mas ele foi ungido rei. Só que ele foi ungido. Demorou 40 anos para ele tomar posse do rei, do reinado. Tem que passar pelo processo. Deus aprovar nosso caráter. Deus prova a nossa ação, se nós verdadeiramente temos um coração voltado para Deus. Ungiu, foi maravilha. Olha, caiu, benção. Qual foi a primeira prova? Matar o gigante. Matou o gigante, maravilha, o povo cantou. Saúl matou seus 1000 e Davi os seus 10 milhares. Eita, o que aconteceu? Entrou ciúme no coração do rei. É isso aí, meu irmão. Muitas vezes nas igrejas é assim. Deus unge, manda ungir o obreiro se destaca, porque Deus está levantando ele. Pastor, cuidado com a sua ação. Você pode se sucumbir. Você pode ser rejeitado por Deus. Pastora, presbítero, diácono, evangelista, cuidado com a sua ação diante da casa de Deus. Deus te chamou para você apacentar ovelha, mas não para você ser bode, ser ovelha também. Porque quando Deus chamou, colocou na frente, Deus pode tirar você da frente e colocar para o fundo. O que aconteceu? Como fez com Davi, como fez com Saúl. Ungiu Saúl primeiro. Mas Saúl não obedeceu à voz de Deus. Quando se desobedece à voz do Senhor, Deus coloca o fim da fila. Quem foi perseguir Davi? O próprio reis. Quem muitas vezes está no trono lá, não quer sair não, minha filha. Não quer sair não. Não quer se humilhar. A Bíblia deixa bem clara. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6, humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus, que o vosso tempo ele vos exaltará. É o tempo de Deus. Não é porque você for ungido, você já vai voar, não. Agora eu não sou mais, agora sou águia. Começa a ver, é forte. Está acontecendo isso aí.
Já não é mais ovelha. Quando recebe um cargo, quando recebe uma permissão, já começa, não vou olhar mais como olhava antigamente. Começa a ver as coisas diferentes, achando que ele pode fazer tudo, achando, meu Deus, que é tão tremendo. Seja conduzido pelo Senhor. Seja conduzido pelo Senhor. Eu estou sempre ouvindo a Rádio Caminho para a Vida, né? Sempre estou ouvindo os irmãos. Outro dia, aí uma falou, filho, mas você está ligando, está vendo? Eu falei, minha irmã, mas você tem que pedir oração, palavra, é bom isso. É uma forma de humildade. Não é porque eu sou um pastor, eu sou ungido, eu vou desprezar o meu irmão, minha irmã que está simples. Não, eu tenho de ouvir, porque assim como Deus me usa, Deus pode usar ela 2 vezes mais do que tem me usado. Eu tenho de dar ouvido. A Bíblia diz que tem ouvido, ouça. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está aí. Aí eu não pego no ouve a palavra de Deus, eu fico rebelde. Saúl ficou rebelde. Não estava ouvindo mais. Aí entrou a dó, ninguém me ama mais, eu sou o rei, certo? Ninguém me ama mais, agora todo mundo está ouvindo Davi e me esquecendo. Olha, com dó, meu irmão, para de negócio de dó, viu? Não tem negócio de dó não, desce a espada no lombo, quem gosta tem que gostar. Deus lhe chamou, Samuel falou, Saúl, Deus mandou você ir lá, né? Passa tudo na espada, até o rei Ag. Ele perdeu ali. Ele se perdeu nisso. Que quando não mata as ovelhas, os gados não, que é para sacrificar o Senhor. E de repente, não mata o rei não, que ele agora eu vou fazer uma aliança com ele. Não faça aliança com o que Deus já rejeitou. Não faça aliança a qual Deus já rejeitou. Só que ele trouxe aqueles gados, foi para a festa, tá aí. E todo mundo cantando, rei Saúl matou, Saúl fez a matança, Deus está com Saúl. Mas naquele dia foi rejeitado, porque não cumpriu a palavra de Deus. Teve dó. E de repente Deus fala, Samuel, levanta, vai até Saúl, está lá, faz na festa, dizendo que ele é rei, ele é o rei de Israel. Ele manda, ele faz o que quer. Deixa eu mostrar para ele, vai lá. Pega a gado está escondido. Fala para ele que o gado é melhor obedecer do que sacrificar. Capítulo 15, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Saúl estava na festa, cheio de honra, todo mundo sabe. O ser humano gosta de ser bajulado. Eita, meu Deus. Pensa num povo que gosta de ser bajulado, o ser humano. Por isso que Deus se arrependeu de fazer o ser humano. Bajulado, Saúl bajulando, eita reizão, olha, esse rei agora fez tudo isso aí, ó. Sendo que Deus tinha mandado ele fazer, ele não honrou a Deus. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, é difícil, mas Deus mandou, está mandado, ele é dono da vida. Se ele mandou, não vai. Deus vai lá e fala para ela, fala para o pastor Domingo, Deus não chama pastor não, viu? Deus fala para Domingo que ele está pecador, errado, prostituto, fazendo um monte de coisa errada. Vai lá falar para ele se consertar. Aí o irmão, Domingo, você sabe, né? Aí meu irmão, vamos orar? Né? Deus é contigo, viu? Você é um homem de Deus. E eu estou cheio de erro. Como é que Deus pode estar comigo se eu estou fazendo ao contrário daquilo que Deus está mandando? Estou falando de mim mesmo e é para isso mesmo. Porque se falar, daqui a pouco estão me ligando. Olha, o irmão Domingo está lá. Meu irmão, nós temos que ser humilde. Reconhecer os nossos pecados. Eu pego todo dia, Domingos, pego todo dia, mas eu preciso de repreensão da parte de Deus para me consertar, para morar no céu. Deus, eu não vou morar no céu de mentira, de engano, de prostituição. Não! De adultério, não! Deus quer que eu me limpe e obedeça à vontade dele. Acabou. O que é que aconteceu? Por que Deus amou Davi? Davi pecou, é bem verdade. Você vai ver no Salmo 51 e outras coisas mais. Outros erros mais. Porque cada pecado tem uma consequência. Cada pecado que nós cometemos tem uma consequência. Pode não estar vindo hoje, mas amanhã ela vem. E de repente Deus provou Davi, viu?
a caverna de Adulão, corria, porque quem é perseguido de Deus não está em palácio não, viu? Quando nos começos não está em palácio. Está pelas cavernas, pelas matas, pelas praças, pelas ruas, pelos becos. É verdade, não tem holofote não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem Instagram, essas coisas não tem não. Não é visto não, você vai vendo, olha, vai lá, coloca lá Domingos Souza Duarte no YouTube, lá você vai ver, 10, 5 visualizações, 2 visualizações, é isso aí, tá? Aí vai ver se vocês estão fazendo a mentira, tá, milhões, é verdade. Fazendo palhaçada, dando em prostituição, sabe essas coisas. Ainda, graças a Deus nós não somos prostitutos, graças a Deus. Nós não temos muito lá, mas temos Jesus, que é o mais importante. Davi começou a andar pelas matas, porque foi perseguido. Mas Deus jamais abandonou ele. Quando Deus te escolhe, a Bíblia diz que se nós permanecer firme e fiel, Deus também é fiel para conosco. E de repente, ainda tem 9 minutos. De repente, acontece o milagre. Deus pega, coloca Saul na caverna de Adulão, todo mundo sabe, Saul estava esvaziando seu ventre, e Deus falou para Davi, vai lá que ele está lá. Saul pega, corta, ele dormindo, pegou a bilha, pegou a lança e cortou um pedaço da sua orla do seu vestido. De repente, Davi sentiu no coração, quando o soldado de Davi, Joabe, pegou a lança para ficar nele, ele falou, não faça isso. Ninguém tocou nos ungidos de Deus e permaneceu vivo. E hoje em dia, quantas pessoas estão tocando nos ungidos de Deus? Sem temor. Você quer ver como uma pessoa fica ímpio? Quando perde o temor. Ímpio não é aquele que está na rua não, aquele que não conhece a Deus, ele chama gentil. Ímpio é aquele que conhece a palavra, diz que como crente, anda como crente, fala como crente, prega como crente, roda como crente, profetiza como crente, fala língua como crente, mas não tem nada de Deus. Sai dali, começa a fazer tudo coisa errada. Esse é o ímpio. Não conhece, não vê, não entende e nem mesmo tem temor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Quando acaba o temor, acabou. E de repente Davi fala, Saul! Quando Saul acorda, sai a lança, cadê a lança? Cadê nada? Meu Deus. E de repente, o general fala, quem és? Sou eu, Davi, a quem o Senhor persegue. Como é que persegue um cão morto? Que não tinha nada, aos olhos humanos não tinha nada, para oferecer o rei. E o rei falou, meu filho Davi é você. Ele falou, aqui, cadê o que te guardava? A Bíblia diz que se o Senhor não guardar, em vão trabalha o sentinela. Saul estava descoberto. O Senhor me entregou nas minhas mãos, mas não toquei no Senhor. É isso, meus irmãos. Deixa Deus fazer a obra. Você está me ouvindo aí? Deixa Deus fazer a obra dele. Não toca nos ungidos de Deus. Não toca nos ungidos de Deus. Aparentemente está bonito. Deus não matou Saul naquele dia não, e nem outros dias. Deus levantou o inimigo. E quando levantou o inimigo, não perdoa. Além de ele fazer contra o Senhor, ainda o amigo de Davi, que era Jonathan, morreu junto também. Porque quem anda com ímpio, se torna ímpio também. Não digo que Jonathan foi ímpio, não. Segundo a trajetória fisiológica da raça, é isso mesmo. Você é o que você é. Depois de 40 anos, Davi foi rei, não em Israel, em Hebrom. Ainda teve um processo ainda, viu? Deus está nos prefeitando todo dia para que a gente não se vangloriar. Quando acabou as guerras, Davi estava na casa dele tranquilo. Aí onde vem? A Bíblia diz que tem um ditado no mundo que diz, quando a pessoa não faz nada, quando a mente está vazia, é a oficina do inimigo. E é verdade. Davi começa a olhar. Porque se ele estivesse na guerra, estivesse lutando, não estava olhando para as coisas erradas, não. Muitas vezes nós estamos olhando para as coisas erradas. Esquece, achar que nós vamos fazer algo. Não, meu irmão, nós não podemos errar. Se nós erramos, o Senhor nos repreende.
E a Bíblia diz que Deus repreende e castiga quem o ama. Cuidado, viu? Para que não venha amanhã o castigo venha. Estava ouvindo uma palavra ontem que a irmã mandou uma mensagem, a irmã, eu estava ouvindo. Falei, que bênção, que maravilha, Jesus está voltando. Nós precisamos entrar na ação de Deus para que nós possamos melhorar. Amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe e te guarde, te protege.